Tito 3, 8 a 15. E a mensagem de hoje, o tema desta noite é o amor na fé. Então abra sua Bíblia aí em Tito 3 e nós vamos ler 8 a 15. O amor na fé. A palavra do Senhor diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor, são fúteis. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas e Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras e a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado por esse texto. Nos dê luz para que nós possamos compreendê-lo em toda a sua extensão e colocá-lo em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a amar verdadeiramente. Nos ajude, ó Deus, a viver a favor do nosso próximo, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema dessa noite, o amor na fé, é tirado dessa última saudação. Nós estamos no encerramento da carta, e Paulo sempre traz alguns conselhos finais, e algumas orientações, e algumas saudações. E nessa última saudação ele diz assim: dê saudações àqueles que nos amam na fé. Ele não está falando necessariamente do amor dele pelos irmãos, mas do amor dos irmãos a ele, apóstolo, e aos líderes. E isso me fez trazer uma luz, porque como esse texto é um texto que traz várias exortações, e muitas vezes é difícil nós pensarmos num tema unificador, me veio à luz que o tema que poderia unificar toda essa passagem é o tema do amor, o amor na fé, porque essa passagem nos ensina verdadeiramente o que é amar, e eu quero explorar isso e mostrar isso aos irmãos. Eu quero primeiro começar com uma frase de C.S. Lewis, e também eu estou querendo gerar um entendimento nos irmãos, um pensamento nos irmãos, que os irmãos pensem um pouquinho comigo sobre a questão do amor. Então, conforme C.S. Lewis, a Bíblia nos ensina que Deus é amor. Isso está onde? 1 João 4:8. Daqui a pouquinho nós vamos abrir nesse texto. Mas é totalmente incorreto, segundo C.S. Lewis, pensar que o amor é Deus. Ele escreve um livro, 4 Amores, um livro bastante conhecido do C.S. Lewis, onde ele trabalha isso, e ele vai dizer que não apenas é incorreto, mas é totalmente danoso pensar que o amor é Deus, e isso pode se tornar um ídolo. Como assim? Vamos entender isso. É claro que talvez não ficou totalmente claro na sua mente o que ele está querendo dizer, parece apenas um jogo de palavras, mas não é. Olha só, se o amor é Deus, D minúsculo ali, se o amor se torna uma divindade, então este Deus se moldará a nossa concepção de amor. Então o que a gente pensa que o amor é Deus. Vocês estão entendendo? E meus irmãos, o mundo tem uma concepção própria do que é amor. Cada pessoa do mundo, cada cultura tem concepções diferentes do que é o amor. Então se o amor é Deus, esse Deus vai sempre ser moldado pelas nossas convicções, pelas nossas concepções, com o nosso entendimento que é amor. Agora, o contrário. Mas como Deus é amor, então
A nossa concepção de amor deve se moldar ao que Deus é, ao que Ele disse que Ele é. Deus é amor. Então o que nós entendemos como amor deve ser moldado por aquilo que Deus é, e não o contrário. Não é Deus que se molda pelo que eu acho que é amor. Amor é isso, então Deus é assim. Não, Deus é isso, então amor é assim. Estão entendendo? Deixa eu tentar resumir mais uma vez. Em suma, o nosso Deus não se amolda à nossa ideia de amor. O nosso entendimento de amor, ao contrário, que deve se amoldar à revelação de Deus. Meus irmãos, como isso é forte. Nós vamos entrar nesse texto, nós vamos ver algumas coisas, não é tudo, não é exaustivo, porque toda a Bíblia nos revela detalhes do que é amor. Mas esse texto nos revela algumas coisinhas, não é tudo, tem muito mais, mas nos revela coisas que são excelentes. E nós precisamos sempre entender que o nosso entendimento de amor deve se amoldar à revelação de Deus e não o contrário. Amém? Vamos para o contexto? O texto de hoje, então, como eu já disse, traz os últimos conselhos de Paulo a Tito quanto ao pastoreio das ilhas de Creta e encerra com as saudações finais. Nós já vimos que Tito ficou em Creta para pastorear a igreja lá, e Paulo, ou as igrejas lá, e Paulo escreveu essa carta com o intuito de legitimar a autoridade de Tito para desenvolver a sua missão nestas igrejas. O propósito do pastoreio de Tito ali em Creta era pôr em ordem as coisas restantes, o que Paulo não conseguiu, porque Paulo ia viajando de cidade em cidade, então ele deixava os seus obreiros para continuar a obra ali. E promover a eleição de presbíteros, que nós fizemos hoje na nossa igreja. Então Tito estava fazendo ali de cidade em cidade, igreja a igreja, promovendo a eleição de líderes. Em todos os assuntos dessa carta, que deveria ser lida a todos, como eu já expliquei, Paulo não está escrevendo só para Tito, mas é uma carta para ser lida a toda a igreja, justamente com o intuito de legitimar a autoridade de Tito. Paulo ensinou sobre o básico do cristianismo, isto é, a essência da vida e do viver cristão. Eu espero que isso fique muito claro hoje, nesse encerramento, que isso é a essência da vida cristã. A última aplicação de hoje é o que tem mais de essencial na vida cristã. Então preste bastante atenção para você pegar todos esses detalhes. Assim, ele, Paulo, finaliza falando sobre a prática do bem, o zelo contra os que promovem divisões e o amor gracioso que vem através da fé. Aqui eu já dei meus 3 pontos do sermão. Então Paulo, ele vai finalizar falando sobre a prática do bem, o zelo contra os que promovem divisões e o amor gracioso que vem através da fé. Vamos ver? Então o tema desta noite é o amor na fé, como eu já falei. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, já no versículo 8, é que este amor é demonstrado pelo ensino da verdade e pela prática do bem. Olha o que Paulo diz: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Que coisas? Tudo o que nós estamos aprendendo, desde o início dessa carta, principalmente o que está imediatamente anteriormente. O que é? Está aqui nos textos anteriores a mensagem sobre a graça que nos salva, a graça que nos transforma, a graça pela qual somos libertos, e está aqui no texto anterior a mensagem, o ensinamento sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos redime, o Espírito Santo que nos regenera, o Espírito Santo que nos renova, o Espírito Santo que nos salva e é derramado sobre nós através da obra de Cristo, uma vez que nós cremos. Creu? Você já tem o Espírito Santo e você é feito filho de Deus. Mensagem da semana passada. E Paulo está dizendo: olha, essa é a mensagem que eu quero que você ensine. Isso não é só para Tito, isso é para todos nós. Muitos irmãos falam: pastor, eu não sei o que falar sobre o Evangelho. Fale isso. Fale o quê? Fale que nós somos salvos pela graça. Fale que o Espírito Santo nos salva, nos regenera. Que nós somos salvos, como nós vimos nos versículos anteriores, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Santo Espírito. Estou lendo o versículo 5. Essa é a nossa mensagem. A mensagem que eu não sou salvo mediante obras, que eu sou salvo pela misericórdia, pela graça, pelo agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Viu que simples?
Se na dúvida você esqueceu de tudo, olha, eu não sei pregar, mas eu tenho um versículo. Tito 3,5. Abre sua Bíblia, decore esse versículo e fale. Agora observe que Paulo ele diz para Tito falar como? Ousadamente. E meus irmãos, ousadia só vem através do Espírito Santo. É interessante que o texto não fala para Tito ser o mais capacitado para falar, porque não é uma questão de capacitação. Eu tenho falado isso nos discipulados. Muitos irmãos dizem, eu não falo porque eu não sou capaz. Não, se você for tentar ser capaz por si próprio, pela sua força, você nunca vai ser, e isso é um orgulho. Não é por capacidade, é pelo poder que vem do Espírito. O que diz Atos 1,8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O texto não diz, mas recebereis capacitação quando vocês estudarem no seminário como seminaristas e passar no 4º ano, como o Wallace está quase finalizando, e sereis minhas testemunhas. Fala isso? Não, o texto diz, recebereis poder quando o Espírito for derramado. Pergunta, você crê que você já tem um Espírito? Se não, você não é crente. Se sim, você é filho, tem poder. Então peça para Ele ousadia, para ser testemunha, para falar a verdade. E meus irmãos, não existe amor sem ensino da verdade. Mas não é qualquer verdade. Nós estamos falando da verdade, daquele que é a verdade encarnada, da verdade que é pessoal e viva, de Cristo Jesus. Ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mundo diz que o amor é privar o outro da verdade, para não ofender, para não chatear, para não magoar. A Bíblia diz que o amor é ensinar a verdade. E principalmente, falar de Cristo. É um ato de amor evangelizar. Vocês já pensaram isso? Aos perdidos? É um ato de amor evangelizar. A Deus, claro, acima de tudo, mas também ao próximo. Então, fiel a essa palavra, eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que, e aí ele também falou anteriormente sobre boas obras, para que os que creem em Deus, ou seja, todos nós, se empenhem na prática de boas obras. Então o amor é demonstrado tanto pelo ensino da verdade, como pela prática do bem, a prática das boas obras. Nós amamos e devemos pregar o Evangelho tanto com palavras, como também por atos. Nós precisamos praticar o bem. Pensa aí, qual foi a última vez que você ajudou alguém? Ajudou de verdade? Gastou um tempo, talvez para ouvir. Não estou falando só financeiramente, mas também que você doou alguma coisa, que você aconselhou, que você sentou com essa pessoa. Faz quanto tempo que você não ajuda ninguém? Que você só está bitolado no seu trabalho, bitolado nas suas conquistas, bitolado no seu sucesso pessoal. Vocês estão entendendo? Então, se empenhe. Esse termo vai se repetir nesse texto. Se empenhe na prática de boas obras. E o que isso tem a ver com amor? Tem tudo a ver. Olha só, eu comecei citando esse texto de 1 João. 1 João 4,8 diz, quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. E João, ele explora isso. Ele já definiu amor no 3,16. A gente vai voltar lá. E ele vai explorar isso dos versículos adiante. Olha só, 4,16. Ele fala, e nós conhecemos o amor. Nós quem? Nós que cremos. Nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Então o amor que nós amamos, ele deve ser a semelhança do amor que Ele nos ama. O amor, ele é definido por Deus, e não é Deus que é definido pelo nosso amor. Entenderam? E aí o texto continua, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Aí João, para tirar a dúvida, ele traz duas definições. Uma ele já trouxe, mas eu vou voltar. E mais adiante ele diz, 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Tem tudo a ver com palavra. Nós estamos falando que o amor é demonstrado pelo ensino da verdade e pela prática do bem. E esse texto está dizendo que o amor a Deus é o quê? Guardar os mandamentos. Os mandamentos estão aonde? Na palavra, na verdade.
Então, o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Olha que palavra deliciosa, né? João traz um texto maravilhoso. Não são difíceis, filhinhos. Escuta ele falando: filhinhos, que isso? Os mandamentos não são difíceis serem guardados. Por que vocês estão relutando em guardar? Guarde. Uau! Mas antes João também tinha definido o amor. E olha o que ele diz: nisto conhecemos o amor. Esse para mim é um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia. Que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto consiste o amor. O que é o amor? O amor é Cristo deu sua vida por nós. Sacrifício, autorrenúncia, doar-se, dar-se a si mesmo, altruísmo, o que você quiser usar. Serviço. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é amor. O resto é o que o mundo inventa. Entenderam? E meus irmãos, isso tem tudo a ver com o primeiro ponto. Olha só, demonstrado pelo ensino da verdade, para que guardemos ela, e dar a nossa vida pelos irmãos. O que é isso? A prática do bem, boas obras, ajudar o outro, servir o outro. Você está aqui para servir alguém. Sua vida, você não é o centro do universo. Cristo é. Você está aqui para servi-lo e servir o próximo. Amém? Segundo lugar, amor que não gasta tempo com tolices e é zeloso contra os que provocam divisões. Paulo muda de assunto aqui, parece aparentemente que ele muda de assunto, e ele começa a dizer o seguinte, né? Antes, só olhem aí o finalzinho do versículo 8. Então se empenhe na prática das boas obras. E ele continua: essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Então praticar o amor dessa forma é proveitoso, é excelente. Então Paulo vira o assunto e diz: evite discussões tolas, genealogias. Naquela época os judeus ficavam discutindo genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Evite, mais um evite, a pessoa que provoca divisões. A pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la. Claro que primeiro você está provocando divisões, vai lá e admoesta. Olha, você está promovendo divisões. Se essa pessoa continua firmada na sua divisão, orgulhosa, não aceita a repreensão, então Paulo diz: evite, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Forte isso, né? Paulo está dizendo que a pessoa que provoca divisões, e ela é contumaz nisso, ela não se deixa ser corrigida, ela continua promovendo divisões e não quer se arrepender. Vocês estão entendendo que ela não está querendo se arrepender. Então Paulo está dizendo: ela é pervertida, ela está debaixo de condenação. Por quê? Porque a salvação é a salvação para a comunhão. Deus nos une. Se você é salvo, você vai querer paz. Paz com Deus, que você já ganhou, e paz com os irmãos. Agora, se uma pessoa só vive promovendo divisão no reino, e mesmo sendo exortada, ela continua promovendo divisão, guerras entre irmãos, discussões e etc e tal, essa pessoa, como Paulo diz, ela vive pecando e está condenada. Evite. Meus irmãos, é possível visualizar pessoas assim, pela fofoca, até pelas coisas que Paulo diz, debates tolos, debates e controvérsias, sem sentido, sem valor, inúteis, fúteis. Nós precisamos tomar cuidado. Eu como pastor, eu sei que muitos irmãos chegam para mim e perguntam: pastor, sobre aquela doutrina assim, como que é? E eu consigo ver quando o interesse daquela pessoa é genuíno
para aprender certa e certa doutrina, e eu explico com o maior prazer. Agora eu também consigo identificar quando a pessoa só quer promover o debate, gastar tempo com discussões que não fazem sentido, são fúteis e inúteis. É essas que Paulo está dizendo, fuja disso. E Paulo diz isso em vários outros textos. Olha só, por exemplo, 2 Timóteo, eu trouxe são vários. 2 Timóteo, ele fala ao outro pastor, Timóteo, seu obreiro, seu discípulo, 2 Timóteo 2,14 e o versículo 16. Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Vocês lembram uma das primeiras exortações que nós vimos no livro de Tito? Que nós devemos guardar ou devemos buscar a piedade. Ser piedoso é ser totalmente consagrado ao Senhor. Então aqueles que se dedicam a falatórios inúteis, profanos, discussões tolas, fofoca, maledicência e por aí vai, eles vão avançar para onde? Para a impiedade. Impiedade. Promovendo divisões, sem satisfação no coração, sem Deus. É o que Paulo está dizendo. Então o amor por Deus, o amor na fé, ele é demonstrado quando nós evitamos essas coisas, quando nós não gastamos tempo com tolices, porque essas tolices só atrapalham os nossos irmãos. Quando nós, na nossa linguagem, não ficamos com mimimi, mas se temos algum problema com alguém, o resolvemos diretamente. Quando nós não ficamos pisando em ovos o tempo todo e guardando rancor só para promover a discussão depois. Quando nós aprendemos a perdoar. E aí é para outro sermão, porque outro texto vai falar que o amor também se demonstra no perdão e no suporte uns aos outros. Como eu disse aos irmãos, não é exaustivo esse sermão sobre o que é amor, porque a Bíblia nos ensina em vários outros textos. Amém? Vamos lá? Então o amor também que se empenha a favor daqueles que promovem a fé e empenha a favor dos necessitados. Mais uma vez Paulo coloca essa ênfase. Nas recomendações particulares, Paulo então ele vai falar aqui dos seus cooperadores e vai recomendar a Tito algumas coisas. Ele diz: quando lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicápolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então Paulo, ele gostaria da presença do seu amigo, do seu irmão Tito. Ele disse: eu vou te enviar 2 e você vem para cá. Deixa eles cuidando das igrejas, que eu quero você no inverno ao meu lado. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu quero me relacionar, ter comunhão com você. E aí Paulo, no versículo 13, ele fala para Tito ajudar 2 irmãos aqui que desenvolvem um ministério missionário. Ele diz: ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Zenas e Apolo, eles viajavam, Zenas como intérprete da lei e Apolo como pregador do evangelho. Apolo é citado em outras cartas, por exemplo em 1 Coríntios, quando Paulo fala que os irmãos de Corinto estavam tendo divisões entre si, dizendo: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então Apolo, ele era um evangelista, um pregador. Ele não era apóstolo, mas ele já naquela época já pregava o evangelho para as pessoas. Algumas pessoas até dizem que foi Apolo que escreveu a epístola aos Hebreus. Nós não sabemos, porque não há menção do seu autor. Mas alguns dizem que foi o próprio Apolo que escreveu a epístola de Hebreus. E se foi, ele era um excelente pregador, porque o livro de Hebreus é um compêndio de pregações maravilhosas para nós. E nós vamos começar, ou não começar o livro, mas nós vamos ter a próxima série em Hebreus sobre Páscoa, a partir aí do capítulo 9 e 10 de Hebreus, falando sobre Páscoa. Então, Apolo, ele era um pregador, e Paulo está dizendo o quê? Olha, ajude-os, para que não falte nada na viagem deles. Eles estão viajando, pregando o evangelho,
E é necessário que você, não necessariamente apenas Tito, mas todas as igrejas de Creta, sustentasse isso, enviasse esse irmão, desse dinheiro, é dinheiro que está falando aqui mesmo, dinheiro, comida, capa, para que eles pudessem evangelizar. Meus irmãos, nós fazemos isso, nós devemos nos empenhar a isso, a enviar missionários. Nós temos hoje investido em alguns projetos missionários, como o do nosso irmão Paulinho. Investimos muito pouco. Os irmãos que conhecem o nosso orçamento sabem, poderíamos estar investindo muito mais, mas já é uma ajuda para o nosso irmão Paulinho, que está se preparando para ir para os refugiados. Investimos em outro projeto que recebe missionários aqui em Goiânia, chamando Missão Retaguarda. Alguns irmãos investem na Missão Vida, que logo vai vir aqui novamente, que é uma missão para tirar das ruas os moradores e dependentes químicos e levá-los para a recuperação. Nós investimos e nós devemos investir. O amor cristão, o amor na fé, ele deve ser um amor que se empenha a favor daqueles que promovem a fé, dos missionários, dos obreiros, dos pastores. Por quê? Porque eles precisam de sustento e as pessoas estão carentes para ouvir o Evangelho. Agora, Paulo não termina assim, ele continua: e quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática das boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Então Paulo está dizendo, não apenas aos missionários, a esses que estão viajando, vocês os ajudem, mas também todos devem se empenhar em quê? Na prática de ajudar, de auxiliar, de cuidar dos necessitados, dos pobres, dos marginalizados, daqueles que precisam do cuidado do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática das boas obras a favor dos necessitados. Para quê? Para que não se tornem infrutíferos. Uma maneira de nós frutificarmos na vida dos outros é cuidando deles. Como você tem frutificado? Jesus, ele nos ensina em João 15 que aquele que permanece nele, esse produz muito fruto. Claro que o fruto ali é o fruto do Espírito. E se nós lemos, a primeira característica do fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. Mas a primeira coisa que vem é amor. Nós precisamos frutificar, nós precisamos nos empenhar, nos esforçar, evitar os máximos de esforços possíveis para ajudar os necessitados. Amém? Quero concluir com a saudação final de Paulo, que Paulo finaliza várias outras epístolas. Depois de dizer isso, versículo 15 ele fala: todos os que estão comigo mandam saudações a vocês. Dê saudações àqueles que nos amam na fé, da onde tiramos o tema, e ele finaliza com a bênção: a graça esteja com todos vocês. Meus irmãos, esse amor deve ser revestido de graça. O ponto fundamental aqui é que sem a graça do Senhor é impossível nós amarmos dessa forma. Se vocês entenderam bem, esse amor que eu estou falando aqui é um amor sacrificial, é o amor de serviço, é o amor de se dar na vida do outro, de investir a sua vida na vida do outro, de dedicar tempo, de abrir mão das suas próprias coisas, de considerar o outro superior. Estou lembrando de versículos ao falar essas coisas para os irmãos. Então esse amor deve ser revestido de graça, porque só através dela. E sabe o que é fantástico? É que Paulo ele traz um exemplo disso. Lá em 1 Timóteo ele dá um testemunho. E antes das aplicações eu quero trazer esse testemunho aos irmãos. Ele fala a Timóteo: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando para o ministério, o apostolado, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Paulo, ele era blasfemo, perseguidor da igreja. Muitas vezes nós nos encontramos em Paulo aqui. Talvez não perseguimos a igreja, alguns já. Eu conheço várias histórias de pessoas que perseguiram a igreja, não fisicamente, mas por meio de falas, por meio de perseguição com amigos, irmãos ou parentes que se converteram.
nós nos encontramos em Paulo. Éramos nós no passado isso daqui, mas Deus nos deu a sua graça e a sua misericórdia. Olha como Paulo continua: transbordou. Meus irmãos, esse é o ponto. Você quer amar como a Bíblia ama, como a Bíblia nos ensina a amar? A graça tem que transbordar. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. As 3 palavras mais importantes do tema desse sermão: amor na fé, graça, amor revestido de graça. Então transbordou a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel, diz Paulo, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Todos nós somos pecadores. E Paulo diz, dos quais eu sou o principal. E ele conclui essa sessão, pulando para o versículo 17, dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amar da maneira que a Bíblia nos ensina que devemos amar, redunda em glória ao Senhor. Receber o amor de Deus da maneira que a Bíblia nos ensina que Deus nos amou, redunda em glória ao nosso Deus. Então, o amor transbordou. Como praticar tudo isso? Primeira coisa, peça ao Senhor. Tem que começar com uma oração. Peça ao Senhor que te liberte das concepções erradas de amor. Tem muitas no mundo. O amor não é Deus. Se ele se tornar um ídolo para o seu coração, ele vai te destruir. Então pede para Deus te libertar disso. E busque compreender o amor através da fiel palavra de Deus. Fiel essa palavra, verdadeira essa palavra. Paulo fala muito isso. A palavra revelada. Entenda que a verdade não é só um conceito. Não são só letras. Ao ler essa palavra aqui, essas letras que estão aqui neste livro, nós temos acesso a algo muito maior, infinitamente maior, através do Espírito Santo, ao próprio Cristo, que se encarnou, que veio a este mundo. Nós podemos ver a glória dele, nós podemos nos relacionar com a verdade. Por isso a palavra do Senhor é viva e eficaz. Creia nisso. Creia nisso. Busque compreender o amor através da fiel palavra de Deus. Pratique o bem. Pratique o bem. Qual que é o seu papel no mundo? Praticar o bem. Você é chamado para isso. Realize boas obras em prol dos necessitados. Sirva os irmãos e contribua fielmente para a obra missionária, tanto local, porque a igreja aqui está em missão. Vocês entendem isso? Nós não deixamos de estar em missão, porque às vezes a gente fala missão, parece que missão é só quem está na África. Meus irmãos, aqui é uma missão. Olha esse setor, olha o caos que está essa cidade, as pessoas ao nosso redor. Nós somos missionários aqui, nós estamos plantando. Então, contribua fielmente na obra missionária local e também global, ou transcultural, como muitos chamam. Contribua para a glória do Senhor. Não gaste tempo com discussões inúteis, fúteis e tolas. Para ficar bem claro, inúteis, fúteis e tolas. Não gaste tempo com isso. Cuidado para não ser você um provocador de divisões entre os irmãos. Repito, presta bastante atenção, meu irmão. Cuidado para não ser você um provocador de divisões entre os irmãos. Cuidado com a fofoca. Cuidado com a maledicência. Cuidado com o mimimi, a vitimização, guardar mágoa. Ah, você viu? Fulano nem me cumprimentou direito, mas também fulano não sei o que e tal. Ô meu irmão, ô minha irmã, não faz isso não. Em nome de Jesus, se liberte disso. Ame, em nome de Jesus. Acima de tudo, a última aplicação, eu sei que vocês estavam ansiosos por ela. Busque a graça do Senhor Jesus Cristo para poder amar como Ele amou.
Nisto consiste o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Meus irmãos, isso só é possível através da graça dele. Amar como Ele amou só é possível através da graça dele. Então, peça a Ele graça, anseie a graça, viva através da graça, e certamente sua vida transbordará de graça em favor do próximo. Sabe o que é maravilhoso? Quando uma pessoa é gentil, amorosa, quando uma pessoa é cordial, hospitaleira, todos os termos que nós estudamos ao longo dessa série, nós falamos que essa pessoa é graciosa. Não é? Essa pessoa é graciosa. Como podemos ser graciosos uns para com os outros? Apenas se nós transbordarmos da graça de Deus. Como Paulo transbordou a graça, a fé, o amor de Deus. Então peça a Ele, anseie pela graça, viva através dela, e certamente a sua vida vai transbordar de graça. E você então vai amar, cumprindo esses 3 pontos que nós falamos hoje, e muitos mais que tem em toda a Bíblia. Amém? Por sua cabeça.